As seitas têm cativado a imaginação do público durante décadas, frequentemente envoltas em mistério e controvérsia. Esses grupos geralmente giram em torno de um líder carismático que exige devoção e obediência absolutas. As seitas costumam empregar táticas manipuladoras para controlar a vida dos membros, isolando-os do mundo exterior e incutindo uma mistura potente de medo e dependência. Os líderes frequentemente reivindicam a autoridade divina, exigindo lealdade inquestionável e impondo regras rígidas que governam todos os aspectos da vida dos membros. O fascínio de pertencer e encontrar significado em um mundo caótico pode ser poderoso, levando indivíduos de todas as esferas da vida a serem vítimas de táticas de recrutamento de seitas. As seitas geralmente visam indivíduos que se sentem perdidos, vulneráveis ou em busca de propósito. Elas oferecem um senso de comunidade, pertencimento e aceitação, satisfazendo uma necessidade humana profunda de conexão. Os recrutadores de seitas são hábeis em identificar potenciais presas, muitas vezes aproveitando-se daqueles que estão passando por crises pessoais, buscas espirituais ou isolamento social. O bombardeio de amor, por exemplo, envolve encher novos recrutas com afeto, elogios e atenção, criando uma sensação de euforia e pertencimento. Essa intensa manipulação emocional torna difícil para os indivíduos saírem, mesmo quando se tornam cada vez mais isolados de suas vidas anteriores e sistemas de apoio. A promessa de pertencer e encontrar respostas pode ser um motivador poderoso, cegando os indivíduos para os sinais de alerta e atraindo-os para a teia de controle da seita. No coração da maioria das seitas está um líder carismático e manipulador. Esses indivíduos geralmente possuem uma personalidade magnética, irradiando confiança e autoridade que atraem seguidores para sua mensagem. Eles podem alegar conhecimento especial, revelação divina ou habilidades únicas para resolver os problemas da vida, posicionando-se como a única fonte de verdade e orientação. Os líderes de seitas frequentemente exploram a confiança de seus seguidores, usando sua influência para controlar suas ações, pensamentos e até mesmo suas finanças. Isso pode incluir isolar membros do mundo exterior, limitar o acesso à informação e promover um ambiente de medo e paranoia. A palavra do líder se torna lei, e questionar sua autoridade é visto como a traição final. As seitas são conhecidas por seu uso de técnicas de controle da mente para manipular e doutrinar membros. Essas táticas visam quebrar o senso de identidade de um indivíduo e substituí-lo pela ideologia da seita. Um método comum é a interrupção do pensamento, onde os membros são desencorajados de questionar ou criticar os ensinamentos do grupo. Intensas sessões de estudo, cânticos e meditação são frequentemente usados para sobrecarregar a mente e induzir um estado de transe, tornando os indivíduos mais suscetíveis à sugestão. As seitas geralmente promovem um forte senso de comunidade, incentivando os membros a se conformarem com as normas do grupo e ostracizando aqueles que se desviam. O reforço constante da ideologia da seita, combinado com o medo do isolamento social, cria um poderoso sistema de controle do qual pode ser difícil se libertar. A vida dentro de uma seita é frequentemente caracterizada por regras rígidas, isolamento e medo constante de represálias. Os membros podem ser obrigados a cortar os laços com suas famílias e vidas anteriores. Seu tempo é rigidamente controlado, com longas horas dedicadas ao trabalho, estudo ou adoração. Os ensinamentos da seita ditam suas crenças, relacionamentos e até mesmo suas escolhas de dieta e vestuário. O pedágio psicológico e emocional da participação em uma seita pode ser devastador.
os indivíduos podem apresentar uma série de problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e transtornos dissociativos. O medo constante, a manipulação e o isolamento podem corroer seu senso de identidade, deixando-os sentindo-se perdidos, confusos e emocionalmente esgotados. Libertar-se de uma seita pode ser um processo longo e árduo, geralmente exigindo terapia e apoio extensivos para se recuperar do trauma e reconstruir suas vidas. Os entes queridos podem experimentar uma mistura de emoções, incluindo culpa, raiva e um profundo sentimento de perda ao testemunharem a transformação de alguém com quem se importam. Os danos infligidos pelas seitas podem ser de longo alcance, deixando cicatrizes duradouras em indivíduos, famílias e na sociedade como um todo. Ao longo da história, inúmeras seitas foram manchetes, suas histórias servindo como lembretes severos dos perigos que esses grupos representam. Um exemplo é a família Manson, liderada pelo infame Charles Manson. A ideologia distorcida de Manson e o controle manipulador sobre seus seguidores levaram a uma série de assassinatos horríveis em 1969, chocando o mundo. Outro caso notório é o dos Davidianos do Ramo, uma seita religiosa liderada por David Koresh. O impasse de 51 dias do grupo com agentes federais em Waco, Texas, em 1993, culminou em um incêndio mortal que tirou a vida de mais de 70 pessoas. Embora as seitas possam ser hábeis em esconder sua verdadeira natureza, geralmente existem sinais de alerta que podem ajudar os indivíduos a se protegerem e aos outros de serem vítimas de sua manipulação. Uma bandeira vermelha é um grupo que exige obediência absoluta a um líder carismático, desencorajando o pensamento crítico ou o questionamento de seus ensinamentos. Outro é o uso de táticas de isolamento, como limitar o contato com familiares e amigos ou controlar o acesso à informação. Desconfie de grupos que fazem promessas grandiosas, oferecendo soluções rápidas para problemas complexos ou alegando ter a chave para a felicidade ou iluminação final. Reconhecer esses sinais de alerta pode ser crucial para evitar que indivíduos se tornem presos na teia de controle de uma seita. Deixar uma seita pode ser tão desafiador, se não mais, do que entrar em uma. Os indivíduos frequentemente enfrentam um caminho longo e difícil para a recuperação, enquanto lutam para reconstruir suas vidas e recuperar suas identidades. O primeiro passo é frequentemente simplesmente reconhecer a realidade de sua situação e reconhecer que foram manipulados e controlados. Uma vez que os indivíduos rompem, eles geralmente precisam de terapia e apoio extensivos para lidar com o trauma psicológico e emocional que sofreram. Isso pode envolver terapia individual, terapia em grupo ou grupos de apoio projetados especificamente para ex-membros de seitas. No entanto, com tempo, paciência e o suporte certo, é possível curar as feridas do envolvimento com a seita e construir um futuro melhor. A ascensão da internet e das mídias sociais criou novas vias para o recrutamento e influência de seitas. As plataformas online fornecem terreno fértil para as seitas espalharem suas mensagens, se conectarem com seguidores em potencial e exercerem controle à distância. Os algoritmos de mídia social, projetados para criar câmaras de eco e reforçar crenças existentes, podem levar os indivíduos inadvertidamente a buracos de coelho de conteúdo extremista. As seitas online geralmente operam em segredo, usando aplicativos de mensagens criptografadas e fóruns privados para se comunicar e evitar detecção. À medida que a tecnologia continua a evoluir, é crucial permanecer vigilante sobre as maneiras pelas quais as seitas se adaptam e exploram novas plataformas para espalhar suas mensagens e controlar seus seguidores. Combater a ameaça das seitas requer uma abordagem multifacetada que inclui educação, conscientização e apoio.
Ao compreender as táticas que as seitas usam, reconhecer os sinais de alerta e promover o pensamento crítico, podemos capacitar os indivíduos a se protegerem. Também é essencial fornecer recursos e apoio para ex-membros, ajudando-os a se curar e reconstruir suas vidas. As autoridades têm um papel crucial na investigação e acusação de crimes relacionados a seitas. Isso inclui responsabilizar os líderes e fornecer apoio às vítimas. Ao promover uma cultura de pensamento crítico, podemos trabalhar para um mundo mais seguro.